Começar. Olá, bem-vindos a todos, a todas, a mais essa conversa aqui durante a 16ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Esse ano a gente tem uma novidade no Panorama, a gente está começando a sessão Panorama Convida, a gente está convidando um cineasta que já foi premiado nas edições anteriores do nosso festival, e nós demos carta branca para que ele convide um outro cineasta a um outro filme, e a ideia é a gente exibir os dois filmes, o filme que foi premiado e o filme do cineasta que foi convidado, e nós estamos juntando os dois convidados, o Carlos Nader e o Marcos, para a gente estabelecer um diálogo entre esses dois cineastas, entre a obra deles, né? Nesse primeiro debate, nessa primeira sessão, a gente tem o Pancinema Permanente, do Carlos Nader. O Carlos Nader esteve aqui com a gente em 2009, eu estou falhando a memória, mas foi 2009, né? Parece ontem, mas já tem 11 anos, na verdade, essa brincadeira, né? E verdadeiramente eu sinto como se fosse ontem, eu tenho muito viva na minha cabeça aquela sessão. A gente tinha acabado de inaugurar o cinema, né, o Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, aqui em frente da Praça Castro Alves. Tinha sido 8 anos assim, de luta, de batalha, de projeto para fazer esse cinema, para devolver esse cinema para a cidade, e a gente estava reiniciando, voltando com o Panorama estava ganhando os contornos dele, que ele tem até hoje, de alguma maneira, a partir daquele ano, daquela edição. Carlos Nada esteve aqui com a gente teve uma sessão muito emocionante mesmo. Lembro que o Pancinema Permanente ele terminou, eu fiquei estatelado na poltrona, e eu percebi que o Carlos estava também preso à poltrona, vários outros espectadores, todos muito emocionados com essa figura gigantesca, né, do Ali Salomão, mas, sobretudo, me perdoe o Ali Salomão, mas é claro que é por causa do Ali Salomão também, mas por essa obra que o Carlos Nader soube construir, conseguiu construir, trouxe para a gente ver. E eu vou falar agora nas condições ideais, dentro de uma sala de cinema. Eu estou com muito medo, muito receio do futuro, né, das salas de cinema. A gente está falando de, não, está estreando virtualmente e tal, e eu continuo achando que a sala de cinema é o lugar perfeito para a gente ter esses momentos de epifania, como a que eu tive com o Pancinema Permanente. E me parece que o Carlos Nader teve com o próprio filme naquele momento. Apresentando Carlos Nader, para quem não conhece, ele se define como um ensaísta acima de tudo. Entre seus temas principais estão a questão da identidade, a sensação do tempo e a relação do homem com a câmera, numa era extremamente mediatizada. Seus vídeos foram exibidos em centros culturais de mais de 20 países, como o MoMA, o Guggenheim, o Tate Modern, entre muitos outros, e veiculados em mais de uma dezena dos principais canais de TV internacionais. Ele foi bastante premiado já, são muitos prêmios em muitos festivais, mundo afora, e ele é o único cineasta até hoje, documentarista, a ter vencido o É Tudo Verdade, o mais importante festival brasileiro de documentários. Ele ganhou por 3 vezes, em 2009, 2014 e 2015. O Pancinema Permanente, né, o filme que ganhou, como eu disse, e o Carlos Nader convidou o Marco Del Fiol, né? Estou falando certo, Marco? Desculpa. Fiel. Del É, Fiol. é. E o Marco, a gente vai exibir dentro do Panorama o Cravos, o filme que eu não tinha assistido até então. Eu tive o prazer de assistir graças à indicação do Carlos Nader, e eu te agradeço, eu gostei muito, foi muito forte, muito, sendo aqui de Salvador, então, para mim foi muito importante ter visto. O Marco dedicou os seus últimos 20 anos ao registro do trabalho de importantes artistas contemporâneos. Seus documentários fazem parte da coleção de reconhecidas instituições, como a Mediateca Le Plateau, na França, The Center of Contemporary Art of Israel, Hong Kong Art Center e outros centros
de arte importantes. Foram exibidos em mostras do Museu Reina Sofia, o Centro Georges Pompidou e Netherlands Photo Museum, ou seja, eu tenho 2 convidados aqui, já com uma carreira vasta, com um público muito definido, né, a gente estava conversando um pouquinho isso antes, né, é um público muito esparso, digamos assim, ele está distribuído no mundo inteiro, mas é um público muito específico, né, e talvez já seja uma primeira ligação entre o trabalho de vocês. Carlos, eu queria começar lembrando, ainda lembrando daquela sessão que a gente teve do Pan Cinema Permanente, e eu tenho uma coisa que me marcou muito, revendo agora, eu nunca mais tinha revisto o Pan Cinema Permanente, mas eu lembro que eu já tinha me batido muito forte aquele retorno do Ali para a Síria, né? Para o Aham. interior da Síria, aquela viagem. E, meu Deus do céu, nesses 10 anos que a gente não se fala, sei lá se a gente se falou antes, mas de eu ter É, visto o filme, teve um país que foi destruído nessa história, né? é, Aquela volta do Ali Salomão para o interior, para as raízes dele, para o interior, aquele apresentador de programa que me pareceu assim tão generoso, tão interessante. Eu fiquei pensando o tempo todo, meu Deus, o que aconteceu com esse apresentador de televisão? Que aconteceu com essa, o que aconteceu com essas pessoas todas, né, da Síria, nesse tempo todo. E eu fiquei muito impressionado também, Carlos, assim, sempre com a montagem do filme, né? Você é o montador do filme, você escreveu o roteiro, você dirigiu, você montou. E é uma montagem que ela é muito sutil, mas ela sem, muitas vezes, sem prévio aviso, ela nos joga muito à frente. E, às vezes, ela retorna também para temas que já havia sido tratado, mas nunca sem desgastar o filme, sim. sem cansar o filme. E eu Uhum. acho isso que é um dos méritos mais que me ressaltaram agora ao rever o filme. E eu imagino que você tinha muito material, né? E eu queria É. que você falasse um pouco dessa ligação sua com o material de arquivo, com o material de ali, e como se deu essa montagem do Pancinema Permanente, que para mim é um dos grandes trunfos do filme. É. Ah, legal, legal. Tem duas coisas na tua pergunta, né? Antes da coisa da montagem, tem um negócio da sessão. Eu também lembro dessa sessão com muito carinho e muita saudade, porque foi realmente uma das melhores sessões. E cinema é sessão, né? A gente, do mesmo jeito que os alemães falam em Zeitgeist, né, o espírito do tempo, né, daquele determinado tempo, determinada época que a gente vive teria um espírito que regeria essa época, né? A sessão também tem um espírito, existe um Geist da sessão, né? E porque o filme acontece na cabeça das pessoas, não é que ele acontece na tela, ele acontece nessa interseção entre as pessoas e a tela, nesse espaço virtual entre as pessoas e a tela. E aquela sessão foi muito especial, tanto por causa dos méritos do filme, mas também por causa da vibração da Bahia, do Cine Glauber Rocha, do festival, aconteceu alguma coisa ali muito especial mesmo, e que não aconteceu em outras sessões. Que também o filme teve outras sessões legais, mas não como aquela. Foi muito impressionante mesmo. Isso dito, a coisa da montagem, né? É, eu fiquei, acho que 2 anos e meio montando o filme, né? É algo também específico do documentário, né? É, no filme de ficção, você fica 2 anos e meio fazendo o roteiro, até mais, né? E é normal, é tido como normal. Num filme, e falar em 2 anos e meio de montagem para um filme de ficção é uma loucura total, né? Mas num filme de documentário, o roteiro é feito na montagem. Então, é normal que você fique esse tempo todo fazendo, se for necessário, né? E a montagem tem uma estrutura. Eu lembro que eu estava tentando achar uma estrutura para a montagem e tal, e o Tenório, um baiano que mora em São Paulo, Luiz Tenório, talvez você conheça, um psicanalista, que escreve, um cara inteligentíssimo. Eu vi ele falando sobre o Ali, alguma coisa sobre o Ali, do Ali como um personagem barroco, né?
Eu falei, olha, acho que tem uma chave aí. Então, eu armei uma estrutura que depois, que eu sabia que era barroco, uma estrutura de contraponto de linhas narrativas. O filme tem 3 linhas narrativas, né? Ele tem uma biografia cronológica do Ali, você vai sabendo do Ali, da história do Ali, da infância até a morte, em, em cronologia, né? Assim, em sequência, né? Essa informação vai sendo dada, mesmo que as imagens vão e voltem no tempo, a informação sobre a vida dele vai sendo dada cronologicamente. Foi muito difícil fazer isso, porque tive que juntar essa linha narrativa a uma segunda linha, que é justamente um retrato do Ali não linear, que se dava por oposição, muitas vezes, que também é uma característica do barroco, né? E do barroco baiano, inclusive, Gregório de Matos, etc., dessa coisa do claro e escuro, do sim e do não e tal, né? E a terceira coisa é que tem ali um ensaio, eu acho que é disso que você está falando quando o filme volta a tratar de determinados assuntos que já foram falados, é que tem ali um ensaio sobre a ideia de representação no mundo, a ideia de que a realidade é algo atuado, representado, a gente atua na vida, como um ator atua no filme, a gente representa também, não existe... Eu agora estou representando também, tem algo de personagem, na maneira que eu estou falando, porque eu sei que é determinado público que está me ouvindo, e nós não estamos fazendo um projeto de ficção, né? Então, o filme ele faz uma trança entre essas 3 linhas narrativas, igual uma fuga barroca, que é um tipo de música barroca em que há esse contraponto de linhas narrativas, de linhas melódicas, no caso da música, né, de linhas sonoras, melódicas, e no filme são linhas narrativas que se entrelaçam. Massa. Carlos, a gente te deu carta branca para convidar um filme, para convidar um cineasta, e você convidou o Marco. Você pode dizer os motivos que te levaram a esse convite? O Marco é um cara que eu admiro assim há muitos anos. Assim, acho que tem uma proximidade entre o jeito da gente pensar o mundo e pensar o cinema e tal. O nosso cinema, os nossos filmes dialogam há muito tempo, né? E esse filme, especificamente, eu achei um colosso, achei um filme que merece ser visto, e tem tudo, sabe, na atual situação, tem tudo para meio passar despercebido, ele precisa de destaque. Eu acho que é um filme que é um exemplo do quanto, ao fazer o documentário, a gente também está fazendo uma peça de ficção. Porque a gente tem que definir personagens, porque a gente tem que marcar pontos de virada, porque a gente tem que fazer estruturas de história mesmo, de narrativa de história, de redenção, de morte, de recuperação. Quando a gente pensa em fazer um documentário, a gente pensa idêntico a um cineasta de ficção, nesse sentido que documentário é ficção também, né? Vale assim rapidamente uma análise rápida do que é a palavra ficção, da onde vem. A palavra ficção, muitas vezes, o verbo relativo à ficção, fictionem em latim, o verbo é fingere, e que é muito parecido com fingir. De fato, ele é a raiz também de fingir, mas ele não quer dizer fingir na Roma antiga, em latim, ele quer dizer dar forma. Ficcionalizar é dar forma. Só o fictor, em latim, é o escultor, o cara que dá forma à pedra, né? Vem da palavra ficção também. E é o que a gente faz quando faz documentário, como quando faz ficção, você dá forma, você olha para a realidade e dá forma às coisas que você captou com esse olhar. Pode ser para fazer um filme de ficção ou para fazer um filme documentário, mas você está a serviço de uma história que é, em última instância, ficcional. E esse filme é um grande exemplo disso, porque tem um dispositivo narrativo muito claro, né, tem 3 atos que são 3
gerações, na verdade, né? E de 3 grandes artistas baianos, né? E, além disso, tem uma coisa de dispositivo que o Marco encontrou da relação, principalmente do trabalho de uma das pessoas, que é com animais, fotografia de animal, que ele introduz com maestria dentro do filme. É um negócio impressionante. Como aquilo ilumina a vida como a vida dos animais ilumina a vida dos protagonistas do filme e vice-versa, né? A gente tem ali uma reflexão que toda grande obra de arte tem que dar para ser chamada de obra de arte, uma reflexão sobre a vida, independente, uma reflexão universal, independente de quem está sendo retratado. Por mais que o retrato seja maravilhoso, preciso, interessantíssimo, porque são figuras interessantíssimas, você tem ali uma coisa interessante do ponto de vista universal. Ele está dizendo uma coisa sobre a humanidade, sobre a nossa animalidade, a animalidade dos humanos, né? E vice-versa também. Isso parece uma contradição em termos, mas sobre a humanidade dos animais também, de certa maneira, né? De quanto isso é semelhante. Então, eu acho um filme primoroso, assim, um filme que eu adoro. Tomara que seja visto por bastante gente aí. Tem, Marco, para quem não sabe, né, para quem ainda não assistiu, Cravos está contando um pouco da história, né, de 3 gerações, de 3 artistas, como o Carlos mencionou agora há pouco. A gente está falando do Mário Cravo, Cravo Neto e do Christian Cravo, né? E isso a partir de uma viagem para a África, para alguns países da África, Tanzânia, Uganda e Namíbia, se eu não me engano, que você acompanhou o Christian, fotógrafo, aliás, fotos belíssimas também, que vão sendo reveladas, muitas que eu não conhecia, inclusive aquele trabalho no Haiti eu não conhecia, eu fiquei chapado mesmo também, depois eu fui pesquisar um pouquinho melhor, é incrível o que ele conseguiu, em termos dramáticos mesmo, e de beleza, em meio a uma tragédia tão, tão forte. E você fala, o Carlos está falando disso, né, de como se espelha. Eu acho que talvez o momento mais evidente disso é quando vocês estão em Uganda, vocês estão atrás do chimpanzé lá, do macho dominante, e o macho dominante fala assim, não, ele não é um bom pai, né? Ele não nasceu para isso. E, obviamente, tem um reflexo muito forte na família, né? Na trajetória do Christian, né? Dos cravos, né? Dessa relação de pai e avô do Christian e tal. Você acha que, de alguma maneira, você acaba também dentro... a minha pergunta primeiro era o seguinte, qual foi a maior dificuldade para você para entrar nessa história que é tão espessa, tão densa, tão forte, de gerações de artistas tão interessantes? E uma segunda pergunta, que de repente você pode juntar com a primeira, de alguma maneira você acha que o próprio Christian estaria preservado dessa história no seu filme desde sempre? Ou você acha que não, que ele estaria tão aberto quanto os outros cravos que não estão conduzindo o filme? Bom, quanto a entrar nessa história, eu acho que, fazendo uma ponte com o Carlinhos, com os filmes do Carlinhos, eu acho que eu só consegui fazer esse filme porque o Carlinhos fez o filme do Ali. De certa forma, a gente está numa mesma caixinha, assim, porque tem uma ligação forte com literatura. Acho que nós estamos numa caixinha maior ainda, que é do romance de cavalaria. Nós temos uma postura quixotesca com relação ao que a gente faz, com relação ao mundo. Fazer documentário desse jeito é um gesto totalmente quixotesco. Exige um grau de ingenuidade, de pureza e de ignorância. Não tem nada heróico nisso. Talvez se tem algum heroísmo é da gente sobreviver e conseguir fazer o filme. Mas é muito mais um gesto
de ignorância, assim, de um ímpeto assim, de querer se aventurar, né, errar nesse mundo. Então, são filmes que têm esse tempo dilatado, né? São filmes que têm viagens longas. Eu acho que é um casamento, que nem eu falo do Cravos, que o Cravos, eu tive duas inspirações. Uma era o Grande Sertão Veredas, que eu queria fazer esse romance de cavalaria casado com o romance de introspecção, né? Que a viagem fosse para fora e fosse para dentro. O Christian é amigo da minha mulher, a Minon Pinho, que é produtora do filme. E eu conheci ele por conta da Minon. Eles tinham os pais, o Mário Cravo, o neto, que é o Máriozinho, o fotógrafo, era melhor amigo do pai da Minon. Os dois pais são figuras complicadas, assim. Eu acho que o filme fala também de uma geração em que a gente começa a ter o feminismo e os homens ainda muito presos num analfabetismo emocional, numa incapacidade de lidar com a emoção, né? Tanto que o Máriozinho, você vê que ele, à distância, ele demonstra muito afeto, muito carinho pelo Christian, mas na proximidade é quase impossível. Mas, enfim, aí o que foi difícil nesse filme foi tudo. Isso não é filme fácil. Ao mesmo tempo parece que porque tá, não, você vai, na primeira viagem eu fui sozinho, eu fui eu fiz som, fiz câmera, fiz tudo, que foi para Namíbia, aliás, para Tanzânia. E eu achava que o primeiro desafio era o seguinte: o Christian, eu vi que ele era um personagem que estava num momento em que lidando com a morte do pai, lidando com a morte dos amigos no Haiti e com o processo por conta do espólio movido pelos irmãos. E que se ele quisesse falar disso, ia ter filme. E de cara eu apostei. Se ele se entende, o filme acaba quando eles se entenderem. Agora, isso é uma atitude totalmente insana. Como que alguém pode apostar um negócio desse? Aconteceu, mas não é, enfim. Aí eu achava que o filme, eu deveria ter que fazer 3 viagens para ter 3, porque eram 3 personagens, e para ter 3 paisagens distintas. Porque essa coisa que o Carlinhos falou é a natureza, né? A natureza, ela não tem... É a natureza. Tem a natureza humana, animal, a mineral, mas é a natureza. Então, a natureza ali se manifesta o tempo inteiro em diálogo. Porque o Christian não é um cara que viajou para a África, ele viajou para dentro dele. Aquilo é só espelho. Não sou eu que vi aquilo. A gente pode até dizer que isso é o filme se manifestando, é uma coisa que o Carlinhos também acredita. É engraçado, eu estava lendo o Orhan Pamuk, que tem um livro dele, que são os discursos de premiação, né? Ele é o escritor turco lá, e na tradução, e eu acredito que no original também, usam muito o verbo conjurar, conjurar a história. Porque o documentário é um filme que você conjura, porque o seu parceiro é a vida, né? É um filme que acontece... não é que é a sua revelia, não é isso, mas é como se você se colocasse à disposição de uma manifestação maior, que é a vida, que é essa força. O Guimarães Rosa, voltando para ele falava que os romances dele eram sobre a matéria vertente, a matéria vertente. Então, essa coisa do documentário que nos aproxima é essa busca de conseguir, num filme, registrar essa matéria vertente. E, nesse sentido, o documentário não nos conecta com a realidade, mas nos conecta com o mistério. Quando a gente consegue alcançar um pouco desse mistério da vida, de existir, que acho que a gente está cumprindo o nosso papel de documentarista. Então, esses filmes também têm uma característica peculiar, que eles são longevos, né?
não só por tratar da obra de artistas, que tem esse diálogo perene com tudo que já foi escrito no caso do Ali, né? Com a poesia, que é uma arte milenar, fotografia menos, escultura também é milenar, né? Tanto que na progressão da história, a gente chega no terceiro ato, que é o deserto, que é o lugar do profeta, do sábio, do louco, que é encarnado na figura do avô do Christian, do Mário Cravo Júnior, né? E eu já me perdi, falei tanta coisa. Qual que era a segunda pergunta? Desculpa, Cláudio. Não, e é muito bonita a imagem, você falando dessa viagem interior, né, do Christian. Lembra. Talvez aquelas cenas no deserto da Namíbia são de um impacto muito, muito forte nesse sentido, né? Dessa solidão dele, né? Dessa viagem para dentro dele e tal. Eu queria, dentro de tudo isso que a gente está falando, que a gente conversou, vocês estão me escutando bem? Talvez eu esteja travando um pouquinho. Para mim está Não, está super bom. Está tudo bem. Eu queria te perguntar um pouquinho. É que para mim vocês estão travando um pouco essa questão da internet, não é uma pena. Mas o que eu queria perguntar um pouco é o filme é muito elegante e ele é muito ele está falando dos artistas, da tradição dentro da família, do peso na família dele. A gente está falando de gerações anteriores, né, dos homens que têm essa relação muito difícil com os filhos e com as mulheres e tal. Mas até que ponto você acha que o fato do Christian, por ele estar, ele de alguma maneira ele está comandando o filme junto com você, né? Você tá aí, o filme surge, nasce através dele. Ponto ele está preservado dentro do filme? Até que ponto, dentro dessa ideia também de personagem para o documentário, que aí eu lembro muito do Coutinho também, né, de que o documentarista tem que extrair o máximo desse personagem que a pessoa tá querendo construir. Que personagem é esse e até que ponto, dentro dessa vida familiar, ele era o único que estava preservado, digamos assim, e que a gente viu uma faceta mais bacana? É engraçado você falar preservado, porque acho que por isso está tão exposto, cara. Isso assim exige. Muita gente fala para mim da coragem que ele teve de se expor desse jeito nesse filme, sabe? O Christian não é uma pessoa fácil. Nesse momento da vida ainda mais, não era mesmo, super complicado. Acho que e eu queria mostrar o Christian para além da agressividade, para além da dor, e chegar mais fundo ali, de onde isso vem. Porque o Christian é o tipo do cara que ele vem, a primeira coisa, quando eu conheci, era alguém que o primeiro movimento sempre era de defesa. Sempre era de defesa. E é engraçado que a primeira coisa que aparece no filme é aquilo, é o espinho, né? Que é o cravo. Marco, desculpa, mas você está... Eu não sei se é a minha internet, mas Carlos, você está ouvindo tudo que o Marco está falando? Tá. Você Cláudio está travando um pouquinho, mas o Marco não. A imagem do Carlinhos está ótima. Então é comigo. Tá. Também a sua imagem está um pouco degradada. Então, desculpa. Mas, cara, não sei, que a gente... Desculpa te interromper, mas vamos lá. Tá. Vamos lá. Desculpa ter te interrompido. Você quer que eu comece de novo, Cláudio? Fale, você estava falando que o Christian, você comentou que ele não é exatamente uma pessoa fácil, mas ele está bastante exposto, né? Ele teve muita coragem de se colocar naquele momento. Até aí eu percebi, eu ouvi tudo. Então, e eu acho que assim nessa construção de personagem, nessa lapidação que a gente faz, o que me interessava sempre era o Christian
indo para esse processo de cicatrização de uma dor profunda com relação a um pai com o qual havia uma admiração e um amor enorme e, ao mesmo tempo, muito, muito, muito rancor e muita mágoa. Acho que a história dele se repete em várias pessoas da nossa geração, essa dificuldade com o pai, mesmo que... É engraçado essa coisa de achar que protege. Não se protege, não tem... Posso proteger o Christian. A gente tira uma fala, outra, tal, mas o Christian, muita gente saca no começo, ele é um cara difícil. Muita gente fala assim, não, por que você fez um filme sobre esse cara? E uma coisa que eu não queria um personagem fácil. É muito fácil você pegar um personagem que de cara você fala, nossa, que pessoa agradável, quero ficar 90 minutos com ela. Ao mesmo tempo, eu queria que, assim, que depois de 100 minutos de filme, você falasse assim, porra, agora eu saquei porque esse cara é desse jeito. Então, ele é o meu personagem principal. É claro que eu vou tratar ele com carinho, como eu trato todos. Acho que isso um pouco pega, porque tem as cenas de briga, né? Tem 2 cenas de briga de família. A primeira, eu tive muito... Quando eu assisti a primeira vez a cena de briga, que é o Mário Cravo Júnior com a Cade, a filha dele, eu fiquei com vergonha de assistir aquilo. Mas quando termina a briga e ela vira para o Máriozinho, que está gravando, e fala assim, você gravou? Você gravou? Aí, cara, eu quebrei e comecei a rir, porque é uma instância de performatividade, de atuação na vida que tem no Ali, que é sensacional. É sensacional. Eles estão brigando, você fica constrangido de assistir aquilo, mas a hora que parece que cortou, falou corta, aí tá todo mundo relaxa ali, se acomoda. E isso era uma coisa que eu achava muito, muito interessante, nesse jeito baiano que tem também de ser, em várias pessoas aí, que é essa teatralidade, né? É uma forma... E a outra cena de briga, que é o Máriozinho com a esposa, ele se justifica, né? Ela fala que vai quebrar a câmera dele, ele fala assim, essa é a minha vida. O material, quem conhece eles, fala que a gente não pegou, que a gente pegou leve. Quando acham que a gente pegou... É engraçado, você acha que eu peguei leve com o Christian? Quem conhecia o Máriozinho fala que eu peguei leve com o Máriozinho. Eu acho que eu peguei leve com todo mundo. E é impressionante a relação dele com a câmera, né? Ele filmava, ele entrando, quando depois mostra ele no casamento, ele não olhava nada, apenas a câmera, né? Ele olhava para a imagem feita pela câmera ali. Mas é engraçado. Impressionante como ele ficou obcecado, né? Se você repara no casamento, tem uma hora que ele está chorando. Que tem alguém gravando ele enquanto grava, e ele tá... Então, era uma forma também de se defender a câmera. Era uma forma de se proteger. Pelo menos eu sinto assim, sabe? Para nós também, né? Mas a entrevista... é o que liga a gente e também o que se coloca entre a gente. O que liga a gente à realidade, mas também o que se coloca entre a gente e a realidade, né? E aquela entrevista que o Mário Cravo Neto... Vocês estão me escutando? Desculpa, sim. Me parece que a minha internet está falhando um pouquinho hoje aqui. Então. A entrevista que você deu, que o Mário Cravo Neto te deu, começa muito tensa, né? E parece que ele vai encerrar em determinado momento. O avô, o escultor, né? O Júnior, desculpa. Não, é muito cravo. Normal. Começa a ter e depois ele parece que ele vai te expulsar, mas depois ele é de uma generosidade, ele abre quase a porta, a casa toda, e ele te dá tudo ali depois, né? É genial aquilo também, né? Mas eles são assim, eles dão um tapa, depois eles dão um abraço.
e eu achava que eu não estaria... Aquilo, para mim, foi um ritual tipo da máfia, sabe? Que você é acolhido ali na família. Aí o cara te agride. E aí tem uma coisa assim também, esse tipo... As pessoas nessa estatura ali, que nem ele, muitas têm esse hábito assim de ver do que você é feito, sabe? Então cai para cima para ver se você aguenta, e aí depois relaxa. Mas eu deixei no filme que eu achei que era importante. Bom, É um leão, é que nem aquele leão, sabe? Que ataca a leoa, dá uma bronca do outro leão, o leão ataca a leoa e depois volta a comer. O filme é interessante. A coisa mais universal do filme é que ele é uma obra sobre a masculinidade, né? Isso é muito. Você falou meio rapidamente no começo sobre isso, Marco, mas para mim foi a coisa que mais me marcou. É um filme assim sobre as várias gradações da masculinidade, né? Porque como está falando de gerações ali, né? Tem um homem novo, um homem do nosso tempo, que é o Christian, né? Mas é um filme impressionante, como eles são muito... não é, obviamente, não é caricatural no pior sentido, mas tem um negócio ali que essencializa a masculinidade. A gente É vê quase tão claramente arquetípico, né? Não é que é caricatura, é quase arquetípico. arquetípico da masculinidade. Impressionante. Muito impressionante isso no filme. e voltando para falar essa coisa do personagem também, Carlinhos, estava revendo o Pancinema também. Um momento que me emocionou muito assim também foi quando eu escutar novamente os filhos, né, do Ali, né? E quando eles falam, poxa, dessa imagem toda, né, que se tem do Ali e tal. Mas o que eu lembro é do Ali deitado na rede lendo, né, quietinho, na dele. Cara, aquilo me emocionou muito, 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 muito. Dentro Tem do algumas filme. coisas ali. Uma coisa sobre o próprio documentário, né? Esses filmes documentários, os filmes que me interessam, desde a virada do milênio, desde os anos 90, eles retomaram uma coisa que vira e mexe o documentário retoma, e a arte em geral retoma, que é esse questionamento da própria obra, né? Então, nesse momento, além da coisa emocionante, familiar, assim, tem uma coisa muito emocionante no filme, na aparição dos filhos, porque uma estrutura gramatical do filme tem isso, né? A pessoa é só uma voz até o finalzinho do filme. A pessoa que dá depoimentos, fora o Ali, né? Os filhos, os amigos, eles só aparecem visualmente no fim. E quando os filhos aparecem, a gente vê o próprio Ali Reencarnado. estampado na cara deles, né? Nos traços e tal. Então, isso é muito emocionante. E a segunda coisa é essa coisa que você notou, né? Que eu acho que aquilo toca a gente pela história do Ali, pessoal, né? Mas também é um toque de que esse filme poderia ser um outro filme, né? O Ali que a gente está vendo ali, o Ali que a gente está vendo ali, né? É um outro Ali, né? Sempre, né? Sempre tem um exercício de alteridade, né? Se fosse um outro cineasta, o Ali que estaria ali seria outro, né? Também. E isso é importante das pessoas saberem, verem e tal, né? Nos Como é que documentários em será que geral. estaria? É uma bobagem, eu sei, mas como é que será que estaria o Ali hoje, nesse Imagina, eu tempo sempre penso nisso, Eu sempre tão penso. difícil, cara? Eu tento imaginar isso também, o que ele dizia. Ele estaria muito assustado, sem dúvida, porque as coisas estão muito barra pesada, não é só de Covid, né, que a gente está falando, Não. sobretudo no fronte político, social, ele estaria muito assustado, tenho certeza. E estaria tentando, eu acho, o que ele fazia, tentar estabelecer pontes. Lembra, por exemplo, que o Glauber Rocha foi falar com o Golbery
num determinado momento, chamou o Golbery de gênio da raça. Foi muito mal entendido por isso, né? Durante o Ali estaria fazendo, eu acho, movimentos parecidos com esse, inesperados, sabe? E que são necessários hoje em dia. Nesse momento está todo mundo se fechando em bolhas. O Ali era o oposto disso. Ele era o arrebentador geral de bolhas, das bolhas. Se ele via uma bolha, uma pessoa ali isoladinha no seu meio, ele já corria para destruir aquilo, né? Aquele isolamento, ele gostava da mistura, né? Eu acho que nesse sentido, isso acho que é uma das coisas que ele Eu assisti o Antena da Raça, da Paloma e do Luiz Abramo, né, que a gente vai abrir o panorama, e tem uma cena do Glauber dialogando com o Antônio Carlos Magalhães, né? E ele conversa, e ele tem uma ironia na conversa dele, e o Antônio Carlos Magalhães também é extremamente irônico, mas tem lá uma ponte, tem um diálogo entre os dois, né? E tem elogios mútuos. Mas é engraçado, rapaz, eu estou achando hoje até mais difícil isso acontecer. Eu posso estar difícil, sendo pessimista. Acabou, isso acabou total. As pessoas estão polarizadas mesmo, cada um no seu... É o paradoxo da época, né? Nunca houve tanta possibilidade de comunicação e nunca houve tão pouca comunicação, de fato, né? Troca, de fato, né? Imagina um Ali da vida dialogando com Daniel Silveira, esse cara aí que foi preso, com Carla Zambelli. É difícil imaginar. Tem coisas que não dá para dialogar, né? Isso eu não consigo imaginar também, com essas figuras que você falou. Mas ele acharia algumas, sabe? Ele acharia... Eu lembro, ele falava muito sei lá, pessoas assim, falava com a filha do Sarney, com a Rosiana Sarney, ele tinha uma interlocução com ela, né? Vindo de outro planeta, né? Totalmente, né? Mas conseguia estabelecer esse tipo de coisa. Eu acho que ele pelo menos, ele alertaria a gente para essa necessidade, assim, né? Eu acho que a comunicação não se dá, não tem gente que não dá, não adianta, nem às vezes nem tentar, né? Falar. Mas tem um pessoal meio coluna do meio que é visto como inimigo pela esquerda, pelos artistas e tal, e que poderia tá na hora de tentar cooptar, né? Porque a gente tá perigoso. A coisa está muito perigosa. A coisa para o futuro, o que se mostra aí para o futuro está muito assustador. Carlos, qual a importância do pancinema permanente dentro da sua obra, dentro de tudo que você fez? Assim, quando você olha 10 anos atrás, assim, qual é o espaço que está ali reservado para o pancinema? Ele é o primeiro filme, é o primeiro longa que eu fiz. Ele não é o primeiro longa, porque tem um outro, um documentário que eu fiz sobre a questão racial no Brasil, em São Paulo, principalmente, em 2000 ficou pronto em 2002. Eu comecei a fazer em 98. Mas esse filme tem questões estéticas que eu mudaria, de montagem e tal. Eu quis fazer um filme mais acessível para as pessoas, por eu achar que o assunto era mais importante que minha autoralidade. E é todo um raciocínio errado da minha parte, de fazer esse tipo de comparação e tal. Então, deixei de fazer esteticamente com o filme coisas que eu poderia ter feito. E no caso do Ali, não, eu fui até o fim. Então, é o meu primeiro, é o filme que é o meu primeiro longa-metragem, assim, que eu tenho é muito importante. Eu penso em retomar coisas dele. Depois meus filmes foram tomando uma direção, porque todos eles falam sobre o mistério, né, de que o jovem falou agora há pouco, ou de que o Marco falou agora há pouco, e da morte e tal, né? Só que o Ali tinha uma quantidade de vida nele mesmo que funcionava como uma espécie de antídoto. E meus filmes depois ficaram um pouco mais mórbidos, um pouco. Eu tento hoje retomar esse caminho
da vitalidade que o Ali tinha. Não que eu esteja rejeitando esses filmes que ficaram. Eles precisavam ficar. Fazia parte da viagem a que eu me propus. Eu fazer essa viagem na direção da morte, como os existencialistas fizeram. Tentar entender a vida a partir desse norte, né? O norte da morte. Mas eu agora estou tentando voltar. Eu penso muito no filme do Ali. Engraçado ele estar voltando agora também por causa disso, porque eu quero voltar, voltar em direção à vitalidade, à luminosidade. Marco, eu lendo na tua biografia, você fez filmes sobre grandes artistas. Esse é realmente uma linha que liga a tua obra, teus filmes? É um interesse que você tem propriamente dito? Eu acho que isso... Engraçado, esse filme do Christian, há muito tempo eu fiquei me perguntando o que eu estou fazendo nesse filme, o que é que me liga nisso, né? E, claro, é meu pai. A mesma história na minha realidade. Meu pai assinava National Geographic, né? Desde que eu nasci. Minha educação, minha alfabetização visual toda foi com National Geographic. E não só com a coisa da vida selvagem. Eu gostava muito das fotos daquelas matérias sobre uma cidadezinha no interior, sei lá de que lugar do mundo. E aí tinha aquela luz natural linda, mostrando as pessoas dentro de casa ou na rua. E aquilo tudo, eu fiquei encharcado daquilo a vida toda. Então, para mim, assim, foi um jeito de reconectar com o que o meu pai me deixou, o que meu pai me proporcionou. E, ao mesmo tempo, meu pai também é dessa geração. Meu pai também tem muita dificuldade de se expressar. Quando o Carlinhos fala disso, que são gerações aí, né, eu costumo falar que é uma decantação do macho alfa, que passa do Mário Cravo Neto do Mário Cravo Júnior até o Christian, vai decantando, né? E meu pai tinha livro de arte também, e de alguma forma eu relacionava os livros de arte com a Bíblia, porque eram livros diferentes, eles tinham uma capa grossa. A minha avó tinha uma Bíblia com as páginas douradas, né, na borda dourada, e tinham várias reproduções de quadros clássicos, com cenas bíblicas, enfim. E para mim, assim, os livros de arte e os livros e a Bíblia estavam numa mesma dimensão do sagrado ali. E, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que com essa história do filme eu lembrei, que meu pai tinha uma letra, uma caligrafia muito particular, parecia meio árabe, assim. E, quando eu era criança, eu botei na minha cabeça que quando a gente virava adulto, a gente criava um alfabeto. Então, quando eu tinha, acho que 8 anos, eu cheguei ao meu pai e falei assim: pai, você me ensina seu alfabeto? Crente que ele ia entender do que eu estava falando. Ele demorou um tempo para entender que eu estava falando da caligrafia dele, mas ele não entendeu que eu achava que eu já estava grande o suficiente para criar o meu alfabeto. E, de certa forma, assim, o trabalho com artistas, cada artista cria a sua linguagem, cria seu alfabeto, né? Então, é uma forma de você lidar com a linguagem, e o meu fascínio é sempre com a linguagem. Que é o que nossa característica humana mais impressionante, essa capacidade de se comunicar e de transmitir a nossa vivência, a nossa experiência aqui na Terra, né? A gente não sabe como que é a história dos orangotangos de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, mas a gente sabe dos seres humanos. E não é que os orangotangos não se comuniquem. No filme isso fica claro. Os animais têm uma capacidade de comunicação que é impressionante. É impressionante. Mesmo as plantas, tudo, você vê, tudo fala, né? Tudo tem sua linguagem. E aí, quando você vai ver,
tudo tem sua linguagem. E acho que isso, para mim, é o meu grande barato. Nas artes, o que acontece é que na arte, principalmente na arte contemporânea, o território do que pode, do que não pode, o território da linguagem está sempre em expansão, está sempre sendo remarcado. Então, e eu acho que o cinema foi para um lugar muito careta, né? Tanto que hoje o Scorsese fez esse ensaio falando disso, que cinema não é conteúdo, mas hoje está sendo tratado como conteúdo, sabe? É ridículo, é uma redução. A Amazon paga os filmes por hora assistida. A gente virou commodity. É triste, a gente virou commodity. Porra, é um lugar de experimentação, é um campo de experimentação de linguagem sensacional, porque tem fotografia, tem literatura, tem pintura, tem, enfim, tem teatro, tem arquitetura, tudo está no cinema, né? Sétima arte, tem tudo, e reduziu a conteúdo. Cinema não é conteúdo, cinema é forma. É uma loucura, cara, é uma loucura. Que é o que os Scorsese começa a falar isso. Na época que se falava sobre conteúdo para sempre era junto com forma. Não estava dissociado. E agora, não, cara, é aquilo. É minuto de filme assistido para ser transmitido em streaming. Uma coisa que eu estou me lembrando aqui, eu adoro os personagens secundários do seu filme, Marco. Eu adoro os guias, eu acho eles incrivelmente equilibrados, sóbrios, sábios. Eles me parecem muito sábios. Eles são maravilhosos, eles são maravilhosos. Esses caras são os caras que entendem a língua, sabe? A linguagem. Esses caras sabiam tudo, tudo. Ele falava assim, tal passarinho está cantando porque ele vai avisar os macacos que está chegando o leão. E aí, por isso, ele sabia que o leão estava lá em tal canto, porque o passarinho cantou não sei onde. Esse é o cinema do Marco, viu, Cláudio? Eu posso dizer, vendo de fora, porque realmente, ultimamente, ele fez, nos longas, ele fez filmes sobre grandes artistas conhecidos, né? Mas o cinema dele vem do olhar para esse tipo de personagem. Né? Nos curtas anteriores e tal, o olhar dele para o mundo é o olhar para esse. É incrível você falar, eu não tinha sacado isso no filme. Só percebi agora que você falou. Realmente, os personagens secundários têm essa importância, mas é porque vem da história dele como criador, como diretor. Incrível isso. Mas tem uma coisa, tem um momento que o Christian... Desculpa, vai. Aqui. Tem um momento que o Christian, ele tem um olhar ali em Uganda, ele tem um olhar um pouco de medo, né? Porque o macaco dominante, alfa, ele pode avançar tal, e ele olha assim pro guia, e o guia fala assim, muito tranquilo, não, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle. Aquilo é maravilhoso, aquilo. Aquela cena maravilhosa. E aí ele se sente estável, tranquilo para continuar a vida dele, o trabalho dele. Eu acho aquilo também como síntese, a gente, depois de discutir bastante, a gente falar sobre o filme, é tudo que ele está precisando ali, na verdade, aquela estabilidade, aquela tranquilidade para ele conseguir tocar a vida dele, para ele continuar aí adiante, né? E até mesmo, sem falar dos guias, mas, por exemplo, no início do filme, quando tem aquele senhor à noite que faz algumas perguntas para o Christian, e ele faz umas colocações muito boas, muito precisas também, e sempre num tom muito, muito bom, muito agradável, né, de ser perguntado. Eu quase pensei assim, poxa, parece quase uma pessoa que o diretor está colocando para conduzir o filme, assim, ele faz as perguntas perfeitas ali, aquilo é muito bom também. Esse é o lance do roteiro no documentário, que muita gente não entende. Você tem que criar situações, ou nem se criar, você tem que se aproveitar das situações. Então, o que acontece? O Christian está conhecendo gente que não conhece ele, não sabe quem ele é. Então, é claro que ele vai querer se explicar. Mesmo a pessoa vai fazer uma pergunta, ele vai falar um monte de coisa.
Então, nessas horas, você já fica esperto, porque você sabe, o café da manhã que o Christian fala sobre o trabalho no Haiti, eu gravei todos os cafés da manhã, porque eu sabia que era a hora que ia acontecer. A lareira ali, a fogueira à noite, também, sempre que chegava gente nova, eu falava, olha, vai contar. Aí a gente deu a sorte de ter esse senhor, que era o dono daquele lodge lá, daquela pousada, daquele alojamento, e que era um cara super culto, que já recebeu tudo quanto é tipo de gente. Então, ele faz as perguntas precisas, né? Ele é realmente de uma qualidade ali de interação que eu não teria. O cara é sensacional. Mas é isso, você vê a oportunidade, ali você vê a oportunidade e você fala, porque é muito mais legal ter isso contextualizado do que ter o Christian olhando para a câmera e falando, né? Muito bom. E eu queria te perguntar, Marco, eu queria te perguntar sobre os filmes do Carlos, né? Como é que eles te inspiram? Qual é a tua relação, a sua relação com a obra do Carlos Nader? Pô, ai. Olha que eu falei bem dos seus, hein? Não, Carlinhos, eu por mim, eu nem falava nada, eu deixava só você falando Carlos, eu não queria nem falar nada. Só de ouvir. Cara, é o que eu falei no começo, assim, o Carlinhos, para mim, foi um norte, porque eu vi várias possibilidades. Quando eu conheci, a gente se conheceu pelo Vídeo Brasil, com a Solange Farcas. Dividiu o mesmo espaço. E quando eu vi as coisas que o Carlinhos fazia, eu falei, meu, isso é demais, isso é incrível, porque tem essa liberdade de experimentação com a linguagem, tem uma coisa que era uma autonomia no sentido de que essa falácia de cinema independente, isso é uma mentira que existe. Cinema independente é o mais dependente do mundo, a gente depende de todo mundo. E esse jeito que o Carlinhos tinha de fazer era independente de verdade, de fato. No sentido assim que era ele com a câmera e o mundo. Recortava o que ia fazer, o que ia filmar, mas era de uma liberdade de experimentação de linguagem, ao mesmo tempo uma liberdade de realização. Era um cinema... O que eu via no Carlinhos era só possibilidade, sabe? A gente, quando começa a entrar no mundo do cinema nacional, cara, é só conversa de dinheiro, é só conversa, a gente para de falar de linguagem, só fica falando de problema de distribuição, problema de lançamento, problema de financiamento, problema. E eu via no Carlinhos uma coisa que eu tenho, assim, que é uma postura um pouco clandestina, sabe? De ir comendo pela borda, de ir fazendo por onde dá, do seu jeito, no seu tempo, meio escondido. E quando começaram a sair os longas, para mim foi abriu um mundo assim, de possibilidade dentro do documentário. Que isso é outra coisa também. Documentário... eu amo fazer documentário porque eu sou um preguiçoso. Eu não consigo lidar com a equipe de 20 pessoas, 30 pessoas. Todo mundo fica perguntando que cor que é o figurino, como que é o cabelo, como que é isso, como que é aquilo. Rapaz, você tem que criar o mundo todo, o mundo já está pronto. Não quero criar o mundo, não. Eu quero lidar com o que está pronto. E eu via isso no Carlinhos, assim, um diálogo com a vida. O Homem Comum, que é um filme que eu acompanhei muito a montagem, eu vi uns 3 cortes ao longo de, sei lá, 3 anos, né, Carlinhos? Foi 3 anos e pouco. Então, essa coisa também do tempo de lidar com o material, de entender que isso é um trabalho vivo, que isso é um... Eu era um pouco traumatizado, porque eu fiz um curta em 93, acho, eu filmei o curta. E eu levei, acho que 15 anos para montar. Para fazer um curta. Mas o problema é que eu não conseguia fechar o curta porque eu estava brigando comigo e com a natureza do filme. Eu não aceitava a natureza do filme, que era uma coisa que eu tinha em mim e que eu não aceitava. Então, essa lida com o material, esse embate com o material e esse, ao mesmo tempo, esse encontro com o material,
o Carlinhos, eu vi que pode. Não que eu preciso levar 12 anos para montar um filme, não faço mais isso. Mas que é muito delicado. É muito delicado e isso tem que ser tratado com o respeito que você tem que ter nesse processo de invocação, nesse chamamento que você faz de conjurar todas essas coisas que se movimentam para um filme acontecer, para um documentário acontecer. Porque no filme de ficção você tem a equipe de tantas pessoas, no filme documentário a gente nem sabe o que está envolvido ali para aquilo acontecer, porque é muito inefável. Você sente que as coisas estão acontecendo pelo filme, mas você não vê quem está movimentando aquilo, como que aquilo está sendo movimentado. Então você não sabe nem o que é um mistério. É um mistério. Como que o Christian vai para Uganda e encontra um chimpanzé que tem o mesmo problema no olho que o avô e que ainda tem o dedo duro e fica apontando? Como que você faz isso? Então, não tem explicação, né? Cláudio, há uns 10 anos atrás, a Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo, fez uma retrospectiva dos meus filmes, né? E eu lembrei disso porque isso que o jovem está descrevendo, isso que o Marco está descrevendo, jovem, pode chamar de jovem, cara. Cada dia é melhor ser jovem. Me chama de jovem, eu estou achando ótimo. O apelido dele é jovem. Isso que o Marco está descrevendo é o que o Caetano, porque nesse debate inaugural dessa retrospectiva, estava o Carlos Adriano, o Antônio Cícero e o Caetano Veloso. E ele definiu isso, porque essa coisa dos milagres do cinema, né? Coisas que acontecem para o cinema, para o filme, né? Que são inexplicáveis mesmo, que acontecem. E eu acho que isso só acontece se a realidade percebe que aquele filme é digno de receber esse milagre, né? Porque esses milagres na arte, essas coisas incríveis, essas coincidências impressionantes e tal, elas acontecem em toda manifestação artística, literatura, pintura. Quem vê aquele filme O Mistério Picasso, que tem só o Picasso pintando, é um dos documentários clássicos, né? Vê isso, né? Que ele desenha um peixe, o peixe vira uma galinha, a galinha vira uma pessoa. Na poesia é a mesma coisa. Os romancistas falam que tem determinado momento que os personagens começam a viver sozinhos e eles mesmos vão se construindo e tal. Mas no documentário, o milagre é muito impressionante, porque o milagre, como o documentário filma a instância que a gente chama de a vida, né? A realidade, o milagre acontece na realidade. Então, acontecem realmente coisas para o filme que, putz, você fala assim, como é que isso está acontecendo, né? Qual a chance disso acontecer, né? E aí é que, para nós, realizadores, quando você está fazendo e que você vê acontecendo alguma coisa, você fala assim, opa, tem filme aqui, estou no caminho, vai rolar. Né? Parece uma mistificação dizer isso. Quando eu falo isso para não artistas ou para artistas que pensam a vida diferente, parece que eu estou mistificando um negócio meio Chico Xavier, meio... Não é uma coisa muito palpável, acontece mesmo, sabe? Coisas e você tem que estar ali para receber aquilo, né? A tua postura em relação ao que você faz tem que ser digna de receber aquele. Você tem que ver também, né, que aquilo. Mas estou falando de coisas assim. Pode ser uma coisa incrível. Por exemplo, o Caetano se referiu a um filme meu em que eu fui entrevistar um cego para que ele falasse sobre a questão racial, imaginando que o cego não ia falar que não existe cor, ele nunca viu cor, né? Não existe diferença de tom de pele, de nada, que não tem. E eu achei um cego de nascença, foi difícil de encontrar, eu não sabia que os 90% dos cegos ficam cegos, não nascem cegos. Enfim, achei esse cego, ele se revelou o único preconceituoso explícito, porque no Brasil ninguém tem preconceito, né? Imagina, todo mundo
o preconceito está sempre no outro, né? E ele, não, ele falou, eu tenho preconceito e tal. E aí, uma hora eu estava fazendo a câmera também, ele mostrou a carteira de identidade dele, e eu vi na carteira de identidade que o nome do pai dele era Hitler de Lima. Quer dizer, era um cego racista, o único racista que eu encontrei, cujo pai se chamava Hitler. E aí, quando eu pedi, falei, posso entrevistar o seu pai? Podemos ir na casa dele? É onde ele mora? Ele falou, anota aí, Rua Estado de Israel, 1950. Era assim, um cego racista que tinha um pai chamado Hitler que morava na Rua Estado de Israel. Se fosse um filme de ficção, o roteirista seria demitido do filme. Né? Falei assim, pô, não inventei, não dá para acreditar numa coisa dessa. Né? E a realidade dá esse tipo de coisa para o documentarista, se ele está fazendo, se ela acha que, se a realidade achar que aquele documentarista merece, ela dá o milagre. Enfim. Na teologia do documentário. Oi? Eu costumo brincar assim, que na teologia do documentário, eu acho que tem um mistério da cruz, que o filme se dá em dois eixos, no vertical e no horizontal. No horizontal é o trabalho humano aqui. É você estudar, é você conhecer equipamento, é você entender de linguagem, ter a sua pesquisa, acordar cedo ou ir dormir tarde, enfim, saber quais dias são melhores, entender a luz, entender o espaço, entender o ritmo das ações, que tudo acaba se repetindo, você se posiciona. Enfim, é isso, essa mecânica que você domina. Isso feito, você fala assim, ok, estou pronto, manifeste-se. E aí veio o eixo vertical, que aí segura o tranco. Porque essas manifestações, é um ótimo nome, elas podem ser coisas inacreditáveis, como essa história do Hitler de Lima, que morava na Rua Estado de Israel, ou podem ser coisas assim como um depoimento que o Coutinho colhe. Aquilo é da ordem do milagre, né? A pessoa fala para ele uma coisa que ela nunca falou na vida, nem para ela mesma, né? E quando eu falava isso para o Coutinho falava assim, não, isso aí é porque tem câmera, mas é que tem a câmera dele, né? E é por isso que acontece. Alguma coisa acontece, a pessoa sente, o mundo sente, a realidade sente que aquilo merece. E aí rola. Ou mesmo, quantas pessoas não fizeram filmes do Coutinho e não deu em nada, não tem a menor graça aquilo, né? E é esse tipo de milagre que a gente está falando. Um milagre parecido com o milagre da vida daqui, da gente existir e tal. Né? Somos quixotescos, místicos e otimistas, né? Vai dar tudo certo, né? Tem que ser muito. Tem que ser aquela frase do Cocteau, né? Que, entre outras mil coisas, era cineasta também, né? Frase conhecida. A gente não sabia que era impossível, então a gente foi lá e fez. Gente, a gente já tem mais ou menos 1 hora de conversa aqui, foi muito rápido. Eu agradeço muito a disponibilidade, a generosidade de vocês. Fico imaginando se estivéssemos agora aqui em Salvador, na frente da Praça Castro Alves, dentro do Cine Glauber, ao lado do Gregório de Matos, falando sobre os cravos, né? Falando sobre ali, falando sobre os cravos e conversando ao vivo. Acho que teríamos duas sessões. Acho não, tenho certeza que teríamos 2 sessões incríveis, de muita provocação, muito instigantes, e que sairíamos outros depois. Bom, peço as considerações finais para a gente encerrar essa conversa. Eu só queria dizer um negócio. Eu acho que se vocês puderem fazer no futuro próximo uma sessão do Cravos no Cine Glauber Rocha, esse cinema é mágico. E eu acho que esse filme aconteceria alguma coisa. Porque, olha, eu vi 2 outras sessões marcantes. Eu fui poucas vezes nesse cinema. Não fui, na minha vida, eu fui, sei lá, 5 vezes para Salvador. E muitas vezes eu vi uma sessão de Pichote aí, com o Babenco, não só com o próprio Babenco, mas com os Pichotes todos dentro da sala. Foi uma sessão muito impressionante também. E aquela sessão, você deve lembrar, Cláudia, a sessão do Super Outro, no mesmo
festival, foi um negócio impressionante Eu me lembro também. da sua frase, que você saiu, você virou para mim e falou assim, Cláudio, eu tenho a sensação de ter visto o melhor filme de todos os tempos. É, é. Eu fiquei chapado com o filme, né? Depois a gente vê que é a sessão, mas o filme é maravilhoso, óbvio, né? Mas a sessão foi É, impressionante. é muito bom, que É. bom. Você, Marco, para se Bom, despedir. agradecer, né, o Carlinhos pela generosidade do convite, de iluminar o filme assim. O Carlinhos é uma pessoa que eu tenho no coração, na alma, enfim, um companheiro aí de jornada, desmatando, abrindo picada, né, nesse mundo do documentário. E é muito legal estar em Salvador com essa bagagem toda baiana que esse filme tem. Lembrando que tem o Tiganá Santana cantando a música, cantando no começo e no fim, música do Benjamin Taupkin, né? E a Minon, minha mulher, que é baiana. Então, eu devo muito à Bahia. O Christian, que acabou virando um grande amigo. A Adriana, que faz aniversário hoje, no dia de gravação. Parabéns, Adriana. As meninas, Sofia, Helena, a Estela. Então, e mesmo a família toda. Acabei me aproximando, de certa forma, de todo mundo, né, com o filme. É engraçado. O aspecto mediúnico do filme também é porque você tem que mediar um monte de conflito. E Se entende, né? agradecer para o festival. É tão importante ter essas janelas de conversa, de encontro, e essa iniciativa de botar um cineasta convidando o outro. Muito bacana, Cláudio. Parabéns pelo festival. Torcendo para que continue, tenha uma longuíssima vida aí e que volte para as salas assim que possível. É. Vamos combinar, Marco, quando nós voltarmos ao velho anormal, vamos combinar de fazer Vamos, vai ser essa um sessão. prazer. O filme é filme de cinema, né? Filme para tela grande. É isso. Pelo menos é assim que a gente continua pensando os filmes, né? Pode ser que as coisas mudem, mas é assim que a gente está pensando. A gente faz os filmes pensando dessa forma, né? Marco, Carlos, obrigado mesmo. Muito Valeu. bom essa conversa. E eu vou encerrar aqui e desejando que vocês permaneçam, todos vocês que estão escutando a gente, que vocês todos estejam com muita saúde, que todos estejam protegidos e que a gente retorne rapidamente a uma situação de maior segurança no país da gente. Obrigado, gente. Um abraço forte aí, viu? Abraço, valeu. Abraço.